Boa tarde a todos e todas. Bom, pessoal, dando continuidade à sequência de vídeos sobre o cultivo de orquídeas, hoje eu estarei falando para vocês sobre as espatas. Mas antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, possam estar curtindo o meu vídeo, se gostar. Podem também estar compartilhando nos grupos, no Facebook, ou onde achar melhor. Isso vai contribuir muito para o crescimento do meu canal e também estará, dessa forma, ajudando as pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas principalmente. E uma coisa bem interessante, antes de começar a mostrar de fato as espatas, eu quero definir para vocês a principal função dessa parte da orquídea, a principal função da espata. Mas na verdade, o que é essa espata? Na verdade, a espata das orquídeas são essas estruturas aqui que vocês podem ver. Deixa eu ver aqui uma bem mais de perto para que vocês possam estar identificando melhor. Então, as espatas são essas estruturas aí. E o que são essas espatas? Na verdade, as espatas das orquídeas são folhas modificadas e a sua principal função é de proteção. A sua principal função é de proteção. Então, as espatas, elas servem para proteger os botões florais quando eles estão se desenvolvendo. Então, o que é que acontece? Na natureza, quando essas plantas estão habitando na natureza, elas estão sujeitas a vários tipos de predação por animais, entendeu? Então, elas podem ser acometidas por animais que possam vir estar, digamos assim, se alimentando desses botões florais e com isso acabar perdendo a florada e assim impedindo a perpetuação da espécie. Então, o que é que acontece? Aí eu vou falar para vocês dos dois tipos mais comuns de espatas. Tem as espatas verdes e as espatas secas. Então, vamos para as espatas secas. A Cattleya metistoglossa, que é uma das minhas preferidas, uma das minhas orquídeas, e do gênero Cattleya, é uma das orquídeas assim que eu admiro muito e que as espatas delas são secas. Então, quando elas estão na natureza, à medida que elas vão se desenvolvendo, que ela começa a desenvolver a parte vegetativa, surge, juntamente com as folhas, essa folha modificada, essas folhas modificadas que são as espatas. Com o passar do tempo, ela seca. Por quê? Porque assim, aqui onde eu moro, as Cattleya metistoglossa começam a florescer, final de junho, início de julho, agosto, setembro, até outubro, quando tarda novembro. Quando tarda novembro. Uma ou outra que floresce em dezembro. Então, o que é que acontece? Depois da floração, essas orquídeas elas entram num processo de dormência.
elas entram num processo de dormência após a floração, né? Quando chega, né, as chuvas das águas, como chamamos, né, que é as chuvas de verão, o que é que acontece? Elas saem desse processo de dormência e aí começa o processo de desenvolvimento, né, da parte vegetativa. E aí o que é que acontece? A partir do momento, por volta de final de dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, é o período que elas estão em processo de desenvolvimento vegetativo. E aí esses novos pseudobulbos, eles se desenvolvem e juntamente com as folhas, né, já vem essas folhas modificadas, essa folha modificada aqui, que é a espata, e como ela só vai florescer, né, já no finalzinho do inverno para a primavera, durante esse tempo a espata já secou. E aí se você compra uma orquídea, né, compra uma Cattleya metistoglossa e de repente a espata esteja seca, não significa que você vá a remover essa espata, ao menos que ela já tenha florido. Se ela não floresceu ainda, você deixa a espata lá, porque se ela estiver preparada para florescer naquele ano, né, ela vai florescer. E se você remove essa espata, corre-se o risco de você perder a floração. Isso significa que ela pode florescer, que ela não floresce sem a espata? Necessariamente não. Ela pode florescer sem a espata, mas dificilmente quando removemos ela floresce. Ela floresce sem a espata quando ela já se desenvolve sem. Se ela estiver preparada para florescer, ela vai florescer, mesmo sem a espata, porque isso já aconteceu, né, algumas vezes comigo. Às vezes eu olho a orquídea, aparentemente não está preparada para florescer, mas quando chega na época, quando chega na data, ela floresce sem a espata. Mas aí o cuidado tem que ser dobrado, porque até no manuseio pode quebrar, entendeu? Se de repente algo entrar em contato com ela, algum animal, um cachorro, um gato, e lá pode quebrar essa haste floral, e lá na natureza ela ainda está mais vulnerável, porque ela está, né, como é que se diz, exposta a vários tipos de fatores ambientais, né? Principalmente de pássaros, alguns roedores, e uma ave assim muito comum, né, que adora mesmo os botões das orquídeas, são os jacus. Então, em localidades, em florestas que tem jacu e tem essa orquídea, Cattleya metistoglossa ou qualquer outro tipo, mas eu tenho conhecimento da Cattleya metistoglossa, que é da minha região, então ele pode estar se alimentando desses botões e a orquídea perdendo a sua floração. Então, ele está seco, né? Em hipótese alguma, devemos remover essa espata. Então ela vai continuar aqui, inclusive todas elas já estão, digamos assim, enchendo de botões. Aqui dentro já vem botões. Então, quando chegar a terminar o processo de floração, eu aconselho a remoção. Mas isso aí eu vou mostrar, né, mais lá pra frente, um outro vídeo, né, pós-floração. Bom, falamos das espatas secas. Agora eu vou falar das espatas verdes, né? Aqui eu tenho uma Laelia grandis, né, muito bem entorcerada. Uma Laelia grandis, e a espata dela é verde. A espata dela é verde. Tá vendo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 4 frentes. Ela tem 4 frentes. Isso significa que ela dará aqui 4 hastes florais. E as espatas são verdes. Então, olha que diferença, né? Olha a situação.
A Cattleya metistoglosса, ela se desenvolve, né, juntamente vem as folhas modificadas, né, que são as espatas, e seca. Com a Laelia grandis já é diferente. Ela nasce, ela se desenvolve também no processo de desenvolvimento da parte vegetativa, porém elas vêm verde e elas continuam verde até a floração. Quando termina a floração, aí entra no processo de secagem. Elas secam e aí é o momento de removermos. Eu aconselho sempre remover no finalzinho da floração com ela ainda verde, para não ter tanto trabalho. Algumas eu acabei deixando e aí quando é depois, né, fica mais difícil de tirar e pode gerar pode se tornar uma porta de entrada para patógenos. Uma outra orquídea também aqui que tem a espata verde, mas ela pode florescer tanto com a espata verde quanto com a espata seca, é essa Cattleya intermédia, né? Essa Cattleya intermédia, ela está muito entorcerada, inclusive já está no processo de replantio, mas como ela está... deixa eu mostrar para vocês. Como ela está em processo de floração, né, eu não posso fazer o replantio agora. Então ela está aqui com botões saindo, espata verde, tá vendo? Mais botões aqui já com a espata secas e tem outras espatas aqui também já enchendo de botões, né, para florescer. Então assim, no meio da orquidofilia nós temos de tudo e nós precisamos estar atento a essas questões justamente para não estarmos prejudicando o desenvolvimento da planta. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.